Graça e paz de Cristo, irmãos. Hoje eu estou gravando o segundo vídeo do estudo das duas casas de Israel. No primeiro vídeo eu falei sobre as promessas de Deus para Abraão, Isaque e Jacó, focando na promessa que mais interessa no sentido espiritual. Claro que todas têm revelação, todas trazem a vontade de Deus, mas as promessas que estavam sobre a vida de Abraão, dentro delas, eu estou focando sobre aquela promessa, que eu imagino que você já conheça, que Deus fala com Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ah, mas essa promessa se cumpre quando Jesus, que é descendente pela carne de Abraão, vem e no nome dele nós somos benditos. Nós somos então chamados a fazer parte do corpo, né? Nós somos eleitos em Deus por causa de Jesus. Sim, né? É em Cristo que nós estamos ligados a Deus. Mas não é somente isso que nós temos que entender. Quando você entende esse assunto das duas casas de Israel, várias profecias, textos bíblicos que até então estavam ocultos para você, que até então você não entendia, você passa a entender conhecendo esse assunto. E a promessa ela passa de Abraão para Isaac, e de Isaac ela passa para Jacó. Aí eu fiz aqui um quadro que você está vendo aí na sua tela, estou fazendo um ajuste aqui para me acompanhar o tempo. Jacó, eu notei aqui, Jacó ele passa a se chamar Israel. E Israel foi o nome dado não só a ele, mas a totalidade dos seus filhos, dos seus herdeiros, as 12 tribos de Israel. Então aquela promessa de a sua descendência ser numerosa, como as estrelas do céu, como o pó da terra, passou para essas 12 tribos. A promessa também dizia: em ti serão benditas todas as famílias da terra, passou para a sua descendência, passou para Isaac e depois passou para Jacó. E Jacó, ele teve 12 filhos. E dentre esses filhos, ele teve José. José, o 11º filho, foi vendido pelos seus irmãos como escravo para o Egito. Eu imagino que você conheça também essa história. E tem um detalhe aqui muito importante que nós não podemos passar batido. Nós temos que focar nesse detalhe. É em Gênesis 48. Em Gênesis 48, Jacó ele vai abençoar a sua descendência. Jacó estava velho, morando no Egito. O seu filho, que foi vendido ao Egito, José, ele se tornou governador daquela terra, braço direito de Faraó. Ele se tornou um homem muito poderoso. E ele, através dele, Deus sustentou toda a descendência do seu pai Jacó, ou seja, Jacó, seus irmãos, todos os seus filhos, toda a sua descendência foi sustentada porque José era o homem de confiança de Faraó, o homem abençoado. E Jacó, ele faz aqui algo em Gênesis 48 que eu creio, irmãos, que vai começar a abrir o entendimento para o estudo das duas casas de Israel na mente dos irmãos. Jacó, ele adoece e ele chama José para abençoar os filhos de José. Olha só, versículo 5 do capítulo 48, leia o contexto todo para você entender melhor. Mas Jacó, morando já ali no Egito, sustentado por José, assim como toda a sua descendência, ele chama José e fala assim, em Gênesis 48, versículo 5: agora, pois, os teus 2 filhos, que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus.
Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Então, Manassés e Efraim, filhos de José, passaram a ser de Jacó como Rúben e Simeão. Rúben e Simeão eram os dois primogênitos de Jacó, assim como José eram filhos de Jacó. E ele disse: José, os seus filhos vão passar a ser meus. Então, Jacó tirou das 12 tribos a José e repartiu em 2 tribos, 2 herdeiros, Efraim e Manassés. Mas por que isso é importante? Olha só. Ele fala assim no versículo 6, mas a sua geração, que gerarás depois dele, será tua. Então, se José tivesse mais filhos, seriam herdeiros dele. Porém, Manassés e Efraim não, se tornaram diretamente herdeiros de Israel, de Jacó. Por isso que você vê a divisão das tribos, Manassés e Efraim também são contados como tribo. Olha só, vamos pular aqui para o versículo 8. Israel viu os filhos de José e disse: quem são estes? E José disse ao seu pai: eles são os meus filhos, que Deus me tem dado aqui. E ele disse: peço-te, traz-nos aqui para que eu os abençoe. Então Jacó falou assim: traz Manassés e Efraim aqui, que eu vou abençoá-los como meus filhos. E no versículo 10 tem um detalhe aqui que nos leva a pensar que Jacó vai cometer aqui um erro, mas eu vou mostrar que ele não vai. Olha só, os olhos, porém, de Israel eram carregados de velhice, e já não podia ver bem. E fez chegar os meninos até ele, e os beijou e os abraçou. E Israel disse a José: eu não cuidava ver o teu rosto, e eis que Deus me tem feito ver a tua semente. Então José os tirou dos seus joelhos, e inclinou-se em terra diante da sua face. Tomou José ambos eles, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel. Então, a cultura deles, a mão direita de Jacó, de Israel, do pai de José, ia na cabeça do primogênito, que era Manassés. Como eles estavam um de frente para o outro, em posição invertida, José fez o quê? Pôs o primogênito Manassés na sua esquerda, que está à direita do pai dele. E Efraim, o mais novo, na sua direita, na sua mão direita, que está sobre a esquerda do seu pai. Assim, Jacó ia abençoar Manassés como primogênito e Efraim como filho menor, que tinha menos direito. Mas olha só o que acontece. Versículo 14, presta muita atenção. Mas Israel estendeu a sua mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim. Israel, Jacó, ele fez ao contrário. Ele pôs na mão direita, que tinha o direito da primogenitura, a bênção da primogenitura, sobre Efraim, que era o mais novo. E o versículo 10, que fala que os olhos dele estavam carregados de velhice, nos faz pensar que ele errou. Ele não está enxergando direito, pôs na mão errada, pôs na mão direita da bênção da primogenitura sobre o mais novo. Olha só. Mas Israel estendeu sua mão, versículo 14, direita, e colocou sobre a cabeça de Efraim, ainda que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo, olha só, presta atenção, dirigindo as suas mãos avisadamente, ainda que Manassés era o primogênito. Jacó estava olhando aqui para as promessas de Deus. Eu já vou completar a leitura e você vai entender. Eu quero que você preste muita atenção, porque isso vai desbloquear a sua mente para textos importantíssimos do Novo Testamento. Textos de Romanos, promessas de Deus, também para Apocalipse, sobre os tempos da volta de Jesus. Esse detalhe aí vai abrir o seu entendimento. Então, José, ele ali viu, ele pensou que seu pai errou. A gente lendo rápido às vezes dá esse entendimento também, porém diz que ele fez isso avisadamente. Jacó estava olhando para as promessas de Deus. Tinha uma promessa sobre a vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, de todas as nações ser benditas diante dele, dele ser frutífero. E o nome Efraim significa frutífero. José, quando teve o segundo filho, ele colocou esse nome, que tem esse significado de frutífero. Ele disse assim: Deus me fez frutificar na terra estranha, a terra da minha aflição.
É um dos dois, né? Eu estou puxando de mente aqui agora, irmãos, eu não li. Então, Jacó chega no Egito, vê que o filho que ele achou que tinha morrido, José, teve um filho com uma estrangeira. E esse filho se chamava Frutífero. Jacó estava de olho nas promessas de Deus. Ele estava muito inspirado aqui, pelo Espírito de Deus. E abençoou José através dos meninos, olha, versículo 15. E disse: O Deus cuja presença andaram os meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até esse dia, o anjo que me livrou de todo mal, abençoe esses rapazes. Seja chamado neles o meu nome, o nome dos meus pais Abraão e Isaque. E multiplique-se como peixes em multidão no meio da terra. Peixes no meio da terra. Multiplicar como peixe no meio da terra. Por que ele deu esse exemplo de peixe no meio da terra? Tem revelação aqui, né? E isso se cumpre no Sermão da Montanha. É tremendo, mas eu não vou falar agora. Por isso eu quero que todos que acompanham o canal aprendam muito bem esse assunto. Olha só o versículo 17. Vendo, pois, José que seu pai pusera sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos, e tomou a mão do seu pai para transpor. Então José tentou trocar a mão do pai dele, pegar a direita, colocar na cabeça de Manassés, estava sobre de Efraim, e pegar a esquerda, e colocar sobre de Efraim, porque estava sobre o de Manassés. José entendeu que o seu pai errou, porque estava velho, porque não enxergava direito. Mas olha só o versículo 18. E José disse ao seu pai: Não assim, meu pai, porque esse é o primogênito. Põe tua mão direita sobre a cabeça dele, sobre os Manassés. Olha a resposta de Jacó. Aí você, se você ainda não está vendo que ele estava olhando para as promessas de Deus, olha a resposta de Jacó no versículo 19. Mas seu pai o recusou e disse: Eu sei, meu filho, eu sei. Também ele será um povo. Manassés será um povo. E se cumpriu. Então Jacó estava ali cheio do Espírito. Profecia. Ele também será grande. Contudo, seu irmão menor será maior que ele. E a sua semente será uma multidão de nações. O frutífero vai se tornar uma multidão de nações. Aí você vai começar a entender. Efraim, mais tarde, foi chamado de casa de Israel. Incluía Manassés também, mas Efraim foi a tribo cabeça das 10 tribos de Israel. Se você não sabe do que eu estou falando, no próximo vídeo você vai entender assim, todos os pontos. Quando Deus divide as 12 tribos, é tremendo. Deus coloca as 12 tribos sob o comando de Efraim. E Jacó diz aqui que o frutífero será uma multidão de nações. Então, através dele, de alguma forma profética, através dele, todas as famílias da terra seriam benditas. Ah, mas Jesus era da tribo de Judá. Sim. Mas Efraim ele está simbolizando todas as nações. Daqueles que creram. E eu vou mostrar isso na palavra. Talvez só com esses textos você ainda não está vendo, mas no próximo vídeo eu vou estar mostrando na palavra essa realização da profecia. Eu separei aí embaixo dois textos assim tremendos. Eu vou falar deles aqui rapidamente. Um deles está em Ezequiel 37, são só 2 versículos. Ezequiel 37, no versículo 16 e 17. Diz assim, olha, abra aí na sua Bíblia, acompanhe. Diz assim, olha, tu, pois, ó filho do homem. Quem é o filho do homem? Nas Sagradas Escrituras. Deus estava falando com Ezequiel, mas faz uma alusão a Jesus. Jesus se apresentou como filho do homem, né, como aquele que ia pisar a cabeça da serpente. Né, porém, inimizade entre ti, né, e a mulher, e a semente dela vai pisar a tua cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Né, o filho da mulher, de Eva, é o filho do homem. Num outro vídeo eu também posso estar falando sobre isso, como isso se cumpriu de uma forma tremenda. Ele fala assim, tu, ó filho do homem, então faz uma alusão a Cristo, olha só por quê. Toma um pedaço de madeira e escreve nele por Judá e pelos seus filhos de Israel, seus companheiros. Por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. E toma outro pedaço de madeira e escreve nele por José, vara de Efraim.
Por que Deus fala isso e as outras tribos? Deus está se esquecendo das outras tribos? Claro que não. Olha só. Escreve nele por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. Nesse tempo aqui, estávamos no tempo do reino dividido. Efraim era a cabeça das 10 tribos. E Judá, Efraim, vara de José. E Judá, cabeça das outras 2 tribos. Então Deus não estava se esquecendo. Aqui era a plenitude de Israel. Era o Israel completo. Olha só, 17. Versículo 17. E ajunta um ao outro. Ajunta Judá e Efraim, que são as 2 casas de Israel. Ajunta um ao outro para que se unem e se tornem um só povo na tua mão. Quem uniu judeus e gentios? Quem uniu o Israel espiritual de Deus através de uma nova aliança? Foi o Filho do Homem, foi Cristo. E para completar esse início de revelação para você, eu vou terminar esse vídeo em Jeremias. Em Jeremias, que entra com um estudo tremendo, mas tremendo. É o próximo bloco de estudo que eu pretendo fazer, que é como o Espírito Santo escreve a vontade de Deus no nosso coração. Mas para você entender que as 2 casas de Israel é revelação de Deus, olha o que diz aqui em Jeremias 31, versículo 31 até o 33. São 3 versículos que eu vou estar lendo. Eis que vem dias, diz o Senhor, Jeremias 31, 31, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então é o que eu estou falando. O reino estava dividido. Casa de Israel, também chamada de Efraim, eram 10 tribos. Vara de José. José comandava através de Efraim. E casa de Judá, a tribo de Judá comandava, os descendentes de Davi. E tinha Benjamim junto. Casa de Israel, casa de Judá. Reino do norte, reino do sul. Então Deus promete que dias viriam que ele faria um novo concerto com a casa de Israel e com a casa de Judá. Quem fez um novo concerto? Foi Cristo. Olha só, não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Então Deus fez um concerto, a lei de Moisés, no dia que tirou o povo do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Deus tomou aquele povo como uma noiva, mas eles quebraram o seu concerto. Versículo 33, para finalizar. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel. Eu queria ter recurso para colocar os versículos na tela, mas leia Jeremias 31, versículo 33. Aqui ele fala Israel. Deus esqueceu de falar com o profeta de Judá, da casa de Judá, porque no versículo 31 Deus está prometendo fazer um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Por que agora ele só fala Israel? Você sabe por quê? Porque, como diz em Ezequiel, o Filho do Homem uniu no madeiro os 2 povos. Então, no versículo 33, Deus está falando só Israel, porque já é o Israel pleno. Aí você vai falar, então é só para eles. Mas o Senhor Jesus fez essa promessa a todo aquele que crê. O concerto novo também é com gentios. Aonde que os gentios entram? No frutífero, em Efraim. O que Jacó, cheio do Espírito Santo, falou com ele? Falou com José. Esse seu filho menor, ele vai ser uma plenitude de povos, plenitude de nações. Está lá em Gênesis 48, acabei de ler. Jacó não estava cheio do Espírito? Não estava olhando para as promessas? Olha só, mas esse é o concerto novo que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Então Deus não se esqueceu, longe do Senhor esquecer algo. Nós é que muitas vezes nós estamos exercitados nas profecias, não conhecemos e passa despercebido. Porém a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, o Espírito Santo derramado sobre aquele que crê em Cristo, que o mundo não pode receber, mas nós, os discípulos, podemos receber o Espírito Santo da promessa. E a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo.
só os judeus de sangue que são povo. A palavra de Deus, a promessa de Deus é pela fé. O Israel de Deus é por fé. E eu vou continuar mostrando para os irmãos. Lembre-se que eu estou falando ainda de uma maneira rápida sobre a casa de Israel e a casa de Judá. Porque tem muita revelação, tem muita profecia. Eu paro por aqui esse vídeo, eu vou continuar o assunto em breve. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu joinha, clique aí no joinha, no like, para ajudar a divulgar os conteúdos. Que Deus abençoe vocês, fiquem todos na paz do Eterno, tenham uma semana de bênção, em nome de Jesus. Um grande abraço a todos os irmãos.